Olá, está no ar o Justiça em Questão, um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Briga entre vizinhos, entenda como evitar o conflito e quando acionar o síndico ou o judiciário. Boates e casas noturnas podem determinar padrão estético para frequentadores? Saiba quais penalidades podem ser aplicadas quando o cidadão intimado para depor em processo criminal não comparece. Conheça a parceria entre o Poder Judiciário e os Conselhos Tutelares para assegurar os direitos de crianças e adolescentes. E mais, Justiça condena o hospital a indenizar família por negligência em atendimento a recém-nascido. Fiquem com a gente, o Justiça em Questão começa agora. Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Hoje você assiste a uma seleção de reportagens apresentadas em edições anteriores. As matérias mostram iniciativas da Justiça Mineira e assuntos relacionados ao direito e à vida dos cidadãos. Conflitos entre vizinhos são comuns. Barulho, vagas de garagem e vazamentos estão entre os principais motivos de disputas entre vizinhança. Saiba na reportagem como agir nessas situações. Há um ditado que diz: vizinhos são os parentes mais próximos. Dependendo da situação, há quem conteste. No caso de Isabela, alguém literalmente jogou um balde de água fria nessa relação. Em março foi o aniversário da minha irmã. E ela resolveu comemorar aqui no prédio, fazer uma recepção de amigos mesmo. E aí ela conversou com a síndica, marcou a data no salão. E aí, quando foi mais ou menos umas 9h30 da noite, um vizinho tacou um balde de água na gente, nos convidados. Eu estava na parte externa e quase que pega em mim. Mas atingiu umas pessoas, uns convidados que estavam lá e tal. E gerou um constrangimento muito grande, porque eu na hora, fiquei com muita raiva, olhei pra cima e falei, gente, como assim? Como que as pessoas fazem isso? E o mais esquisito, o mais estranho que eu fiquei assim, foi porque a gente não tinha recebido reclamação nenhuma, então a gente não sabe se foi por causa do som ou se foi porque a pessoa... Claro que a pessoa é muito sem educação, mas assim, qual era o motivo? Não é fácil dividir um espaço entre tantas pessoas. Barulho, vagas de garagem e até objetos atirados pelas janelas são alguns dos motivos dos conflitos entre vizinhos. O maior problema é com relação a barulho, né? Um vizinho faz barulho e o outro reclama. Tem problemas de vagas de garagem, discussões nesse sentido. Tem problemas, e isso acaba gerando problemas de ameaças, de lesões. Tem problemas com síndico, tem problemas de pessoas que moram no mesmo lote de passagem, servidão de passagem, de construção de muros. A raiva um do outro, não apenas nas agressões verbais, mas também um dano a um portão, a um carro. Isabela não descobriu quem jogou água em seus convidados, apesar de o caso ter sido levado à síndica do condomínio. Levou isso para a reunião e aí ninguém falou nada, ninguém assumiu. Mas o que aconteceu, aconteceu, né? O artigo 1348 do Código Civil destaca as competências de um síndico condominial. Ele é uma autoridade administrativa, não tem poder de polícia, por isso nem todos os problemas ele pode resolver. O papel de um síndico dentro de um condomínio é administrar corretamente o condomínio dentro da lei, obedecendo à convenção e o regulamento interno, e também ser um pacificador quando é assunto que envolve o condomínio. Às vezes um problema de garagem, é um problema na área de lazer, que às vezes tem um desentendimento entre filhos, ou às vezes mesmo até com adultos. Às vezes tem este problema. É um problema de barulho, músicas altas. A advogada deseja uma atuação mais efetiva da administração condominial para colocar fim a outro problema com uma vizinha. Ela costuma colocar carne congelada para descongelar na janela. E a carne vai descongelando e vai pingando na nossa varanda mesmo, né? E além disso, né, ela joga resto de comida pela janela. E minha mãe já ligou, já conversou com a síndica. Assim, aí ela reclama, para.
E aí, depois passa um tempo, ela volta a fazer essas coisas. Não, o síndico pode, inclusive, alertá-la, porque se pingou no de baixo, está sujando a fachada do prédio. E a fachada do prédio é a área comum. E, neste caso, se ele já fez de tudo, só os meios legais mesmo. O condomínio pode aplicar multas e advertências conforme previsão do artigo 1336 do Código Civil. No entanto, os conflitos têm chegado cada vez mais ao judiciário, principalmente relacionados a infrações penais, tais como calúnia, difamação, danos ao patrimônio e perturbação do sossego. Diferentemente de Isabela, que tenta dialogar, algumas pessoas têm buscado primeiro os métodos judiciais. No lugar de procurar o vizinho e tentar conversar por causa daquele problema que aconteceu naquele condomínio ou naquela vizinhança, ele chama a polícia. A polícia obrigatoriamente vai fazer um termo e vai circunstanciar de ocorrência, que a gente chama de TCO, e vai marcar uma audiência aqui no juizado. E aqui nós vamos intermediar essa conversa entre aquelas duas partes, né, que tiveram o problema. Então, aquela conversa que poderia ter tido entre as duas pessoas lá no condomínio, lá naquele local, vai ser feita aqui na justiça. E nós temos aqui no juizado projetos que nos ajudam a fazer essa intermediação. Nós temos projeto, tem a conciliação em alguns casos, a mediação e a justiça restaurativa também, que vai nos ajudar a fazer com que essas partes conversem e tentem chegar a um acordo de uma convivência pacífica, uma vez que vão encontrar com uma certa frequência. E lembrar que o direito da gente termina onde começa o direito do outro. No próximo bloco, nossa equipe fala sobre discriminação em casas noturnas. Você também vai conhecer o caso de um hospital condenado a pagar indenização por negligência no atendimento a uma criança. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A 10ª Câmara Civil do TJMG condenou o Hospital de Nossa Senhora das Dores, na cidade de Ponte Nova, a pagar pensão mensal vitalícia e indenizar uma família. Devido à negligência da instituição, um recém-nascido ficou com graves sequelas neurológicas. Conheça o caso. A criança nasceu nas dependências do hospital no dia 9 de agosto de 2010. 21 dias após o nascimento, o bebê teve que ser internado com suspeita de desidratação e infecção generalizada. Após tentativa mal-sucedida de intubação, o recém-nascido teve parada cardiorrespiratória, o que provocou lesões neurológicas devido à falta de oxigenação. Os pais do menor afirmaram que ele não recebeu os cuidados necessários e que não havia pediatra de plantão no dia do fato. Eles entraram com uma ação contra o hospital, solicitando indenização por danos morais e também pagamento de pensão mensal vitalícia. Em primeira instância, a instituição foi condenada a indenizar em 20 mil cada membro da família por danos morais e em R$ 11.717,62 por danos materiais. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores recorreu da decisão, alegando que sem a intervenção médica o bebê teria morrido e que não houve negligência e nem falha na prestação de serviço. Os pais também ajuizaram o recurso. Eles ressaltaram que o filho ainda não falava aos 5 anos e meio de idade, além de ter passado por diversas internações e procedimentos médicos devido às sequelas decorrentes da parada cardiorrespiratória. O casal enfatizou que os problemas do menor levaram a mãe a se afastar das atividades profissionais. Ela teve que fazer uso de medicamentos por causa do abalo psicológico. Para o relator do recurso, o desembargador Manoel dos Reis Moraes, a falha nos procedimentos adotados pelo hospital ficou provada. Ele afirmou que o fato causou extrema dor emocional aos pais e desestabilizou financeiramente a família. O magistrado entendeu que, diante dos abalos experimentados, dos gastos constantes com tratamentos e da redução da capacidade da criança de trabalhar no futuro, a indenização determinada em primeira instância foi insuficiente.
O desembargador acatou o recurso da família e estabeleceu o pagamento de pensão mensal vitalícia de um salário mínimo e de R$ 270 mil por danos morais, sendo 150 mil para o menor e 60 mil para cada um dos pais. Os desembargadores Álvares Cabral da Silva e Veiga de Oliveira acompanharam o voto do relator. São frequentes os casos de pessoas proibidas de entrar em casas noturnas sem justificativa. Isso pode acontecer? Saiba quais são os direitos dos consumidores nessas situações e os deveres dos estabelecimentos. Já imaginou você se arrumar, sair para se divertir e ver a noite de festa se transformar em pesadelo? Foi o que aconteceu com Patrícia, que teve seus planos frustrados ao tentar entrar em uma boate. Fui eu, o amigo do meu tio e meu tio. O amigo do meu tio reservou com o promotor da casa um desconto para poder entrar, e aí seria uma lista. Quando eu cheguei na pessoa responsável pela lista na boate, eu falei, meu nome está na lista e tal. Não, seu nome não está não. Eu falei assim, e o nome de Douglas e o nome de Alexandre está na lista? Eu tenho que ver as pessoas primeiro para eu poder observar se elas estão ou não na lista. Depois desse episódio, na mesma noite, eles foram para outra casa noturna e foram barrados novamente. Eu fiquei 2 horas na fila. E aí, quando chegou a vez de entrar, falou que o evento era só para sócio e que, no caso, eu não poderia entrar porque eu não era sócio da casa e que já tinha dado a lotação também. Mas eu vi várias pessoas entrando com cortesia no local, pessoas depois de mim na fila também conseguiram entrar. Durante a apuração desta matéria, encontramos relatos de funcionários e ex-funcionários de alguns estabelecimentos que selecionavam o público avaliando a aparência. Eles chegavam a se comunicar em código para dizer se alguém era ou não PC, ou seja, se tinha o perfil da casa. O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor afirma que é vedado ao fornecedor se recusar a vender ou prestar serviço a quem se dispõe a adquiri-los mediante pagamento, exceto em casos regulados em leis especiais. A Constituição também é clara sobre o assunto. A própria Constituição prescreve que ninguém vai ser discriminado em razão de sexo, orientação sexual, gênero, conforme a forma que seja abordado, religião, crença, ideologia, nada disso pode ser usado para discriminar as pessoas no sentido de diminuí-las ou de excluí-las. A ideia é que haja uma participação de todos em tudo. Não se pode, então, estimular uma certa intolerância para com as diferenças. Quando essas casas eventualmente estabelecem esse tipo de critério de distinguir, ela está alimentando essa intolerância de quem não admite o diferente, ou seja, não admite o feio, não admite a raça que não seja a própria ou que não esteja enquadrada nos padrões estéticos que circunstancialmente se estabeleça. Isso tudo, então, não é constitucional. No entanto, o que se observa é que isso não vem sendo respeitado. Diversos casos foram noticiados revelando que essa prática tem sido recorrente, e não só na capital mineira. Diante de uma situação dessas, o ofendido pode produzir provas já naquele momento para acionar a justiça. Primeiro, nesses casos, é muito comum as testemunhas. Pode vir o depoimento pessoal das pessoas envolvidas, um porteiro, o promotor, enfim, as pessoas que estão ali, os circunstantes presentes. A pessoa pode ter alguém, por exemplo, que fez uma filmagem com um celular, que dê a imagem do que está acontecendo, no chamado calor dos acontecimentos. O desembargador explica que os estabelecimentos que promovem conduta discriminatória podem receber punições severas. Primeiro, porque eles estão reiterando nessa prática discriminatória, podem, inclusive, conforme o tipo de conduta, serem enquadrados em algum tipo penal que trata dessa discriminação, e isso pode redundar uma pena de caráter criminal, né, para os responsáveis, para a própria casa. Além de ter a consequência do dano moral, que é uma indenização. Ela de modo geral, ela vem em forma de pagamento de uma quantia em dinheiro, né, ou pode haver uma outra forma de ressarcimento que a parte ofendida se diga satisfeita, uma declaração, uma publicação na imprensa, etc.
E eu acho que até ao fim ele pode redundar no fechamento da casa se demonstrar que está tendo uma conduta reiterada, né? Fazer com que esses episódios de discriminação se encerrem parece ser algo que depende dos proprietários adotarem outra postura e também dos frequentadores acreditarem que não é preciso frequentar uma determinada casa noturna para ser aceito na sociedade. Depois dessa experiência, Patrícia se diz mais preparada e mais segura de si. Foi um episódio assim de racismo mesmo que ficou guardado na minha lembrança, porque esse tipo de coisa acaba afetando sua autoestima. Muitas vezes você fica até meio receoso, às vezes, de ir em outros lugares. Então foi tipo um tapa na autoestima mesmo. E até então eu tentava me colocar nos padrões assim do cabelo liso e etc. Hoje em dia eu já começo a me assumir mesmo. E assumir essa questão racial mesmo, abraçar outras pessoas, tentar dar visibilidade, tentar mostrar isso mesmo, para não ficar calado, para não ficar uma coisa obscura, né? No próximo bloco, saiba o que se deve fazer quando receber uma carta de intimação da Justiça. E mais, entenda como os conselhos tutelares e o judiciário atuam na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Fique com a gente, o Justiça em Questão volta já. Estamos de volta com Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Como o cidadão deve se posicionar ao receber uma convocação judicial para prestar depoimento? Acompanhe na entrevista. Quando chega uma carta de intimação convocando um cidadão a prestar depoimento em um processo penal, ele está de fato obrigado a comparecer? Bom, inicialmente é bom ressaltar que é obrigação de todo cidadão colaborar com a Justiça. Por esse motivo, o Código estabelece que a testemunha não pode se eximir da obrigação de depor. Contudo, se ela mantiver um vínculo estreito com o acusado, por exemplo, pai, mãe, filho, o Código estabelece que ela pode se eximir dessa obrigação. Já o artigo 207 do Código estabelece que existem pessoas que são, de fato, proibidas de depor, em razão do ofício, ministério, profissão. Então, imagine o médico, o psicólogo do acusado, o padre, o pastor. Essas pessoas têm o dever de sigilo, então elas não podem depor. Mas, contudo, se forem desobrigadas pela parte, elas podem, ainda assim, se quiserem. E as pessoas impossibilitadas por alguma enfermidade ou por velhice, elas são obrigadas a depor de alguma maneira? As pessoas impossibilitadas de depor em razão de velhice ou doença serão inquiridas no local em que estiverem. E caso a testemunha seja uma pessoa que não se enquadre em nenhum desses exemplos anteriores e não compareça, ela pode ser penalizada? De que forma ela pode ser penalizada por isso? Sim, ela será penalizada. Dispõe o Código de Processo Penal que, se a testemunha foi regularmente intimada, não compareceu e não justificou, o juiz pode até mesmo determinar a condução coercitiva dessa testemunha, podendo inclusive ela arcar com as custas dessa diligência. Além disso, poderá ela responder a um processo penal pelo crime de desobediência e ainda estará sujeita ao pagamento de multa. Instituídos em 1990 por determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente, os conselhos tutelares são parceiros do Judiciário e atuam como fiscais dos direitos infanto-juvenis. A comarca de Belo Horizonte possui 9 conselhos tutelares, um para cada regional, sendo 45 conselheiros em atuação. Antes de se tornar conselheiro, o candidato passa por 3 etapas de seleção, por análise curricular, prova e eleição popular. É preciso ter conhecimento aprofundado no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que atendem às mais diversas demandas. A gente recebe casos de tudo quanto é tipo, desde violência física, negligência, criança e adolescente em situação de rua, abuso sexual, entre outros. Então, todo tipo de violação do direito da criança e do adolescente nós recebemos aqui. E as denúncias elas são feitas ou pessoalmente, né, ou através do Disque 100.
Instituído em 1990 por determinação do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar é um parceiro do Judiciário e atua como um fiscal dos direitos da criança e do adolescente. Ao Conselho Tutelar foram atribuídas todas essas medidas de proteção de caráter administrativo, ou seja, são medidas de proteção que não alteram a relação familiar, né? No sentido da guarda, por exemplo, do poder familiar, reservando ao Poder Judiciário, ou seja, ao juiz da infância e da juventude, aquelas medidas mais severas, mais graves, né, que implicam, por exemplo, uma suspensão da guarda ou na colocação da criança em abrigo, né, o chamado acolhimento institucional, ou afastamento de um dos genitores do lar, em algumas situações. O Conselho Tutelar da Regional Centro-Sul de Belo Horizonte contabilizou, até o mês de agosto de 2016, cerca de 800 novos casos. A maioria desses novos casos são de solicitações de vagas em instituição de ensino para crianças entre 0 e 3 anos. Apesar de não ser uma questão que envolve medida protetiva de afastamento do lar, por exemplo, mas também tem sido levada ao judiciário. Quando a atuação do Conselho não resolve, é necessária a força de uma sentença judicial. O Conselho ele tem a autoridade de requisição de serviços, né? Essa proteção pode ser na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social. Se ele percebe que essas medidas não estão tendo o efeito necessário para que essa família possa superar as dificuldades, evidentemente ele vai trazer o caso para nós. Ou então, se ele requisita um serviço para o município, para o estado, e essa requisição dele não é atendida, claro que ele também vai comunicar ao Poder Judiciário. Além de atuarem paralelamente, Poder Judiciário e Conselho Tutelar fazem parte de uma rede de proteção dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, juntamente com órgãos da educação, saúde e cultura, tendo como foco evitar violações de direitos. O Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área Imprensa. As reportagens desta e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas e participe de nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.